Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tudo bem com você? Bora para mais um estudo de mercado onde a gente vai estar falando aqui das programações nossas aí para a semana, o que a gente pode esperar do mercado, fazer nossa leitura semanal do índice, para que a gente possa com isso ter no gráfico as melhores regiões e os melhores locais onde a gente pode estar fazendo as nossas operações. Lembrando a vocês que, como sempre, eu venho pedindo para que vocês não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o nosso canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que devem, porque isso é o que faz com que o canal cresça cada vez mais e que a gente possa, dessa forma, estar cada vez mais ajudando as pessoas, tá? Queria também lembrar vocês, antes da gente começar o nosso treinamento, no nosso estudo, desculpa, sobre o nosso treinamento, né? A turma 5, a lista de espera já está ativa. Lembrando a vocês, pessoal, colocou o teu nome na lista, fique atento e esperto ao WhatsApp, porque as pessoas às vezes me perguntam, eu coloquei o nome na lista e não recebi nenhuma mensagem. Não, você não vai receber. Você vai receber uma mensagem quando a plataforma enviar dizendo qual é a data e qual é a hora que as inscrições vão ser abertas. E mais uma vez, como todo estudo, eu tenho repetido. Recebeu a informação, sabe a data, sabe a hora que o link vai ficar disponível, fique atento. O treinamento último da turma 4, ele se encerrou em 10 minutos. Então não adianta receber o link, não dar bola, deixar para o dia seguinte e aí chegar depois e eu entrei, mas fui acessar meia hora depois e já estava fechado ou o link não funciona. Não, ele funciona a partir do momento que encerrou a turma, ele para de funcionar. Então, quer fazer o treinamento? A procura é grande, é um treinamento acessível, é um treinamento barato, por isso a procura é grande. Então, se você tem interesse, você tem prioridade, coloca alarme no celular, fique atento, não perca tempo, porque senão vai ficar de fora. Eu sinto muito, mas a procura está grande, pessoal, e eu espero que vocês compreendam isso para que a gente não tenha pessoas insatisfeitas. São mais de 150 pessoas na fila de espera para pouco mais de 30 vagas. Então, sim, o treinamento se encerra muito rápido as vagas. Então, fiquem atentos a isso. Beleza? Então, para a gente continuar o nosso estudo, vamos voltar aqui a nossa tela, onde a gente vai começar fazendo o nosso estudo macro. Eu estou primeiramente aqui com o gráfico de 4 horas, que é justamente para mostrar para vocês onde estão marcadas as regiões do fundo, que são as regiões de extremidade, tá, pessoal? São regiões grandes, sim, são regiões grandes porque não estão refinadas, estão marcados ali no gráfico de 4 horas, então... Mas isso aqui para que é? Para vocês saberem quais são as regiões extremas que a gente tem como próximas paradas do preço, né? Então a gente tem aí a região dos 96 mil e depois a região do 93, tá? Claro, o preço está longe, está no 101, mas ele, como vocês podem prestar atenção, né, na movimentação que ele vem fazendo aqui no gráfico de 4 horas, o preço ele vem descendo e num time frame menor ele também continua descendo. Inclusive não conseguiu romper topo, veio testar essa zona de flip aqui e agora está numa tendência de baixa. Então Emerson, quer saber que é só vender? Não, aí você tem que entender o movimento e a gente parte aí, conforme eu sempre falo para vocês, entender a estrutura do preço, entender o que o preço está fazendo, né? Por quê? Porque apesar de ele estar nessa movimentação de baixa, ele ainda está num movimento de pullback. O que ele teve aqui? Um possível falha de topo, tá? Mas a gente tem essa região aqui desse fundo como sendo um fundo importante, ou seja, para que esse preço dê continuidade no movimento, ele precisa perder esse fundo, voltar, e aí sim a gente sabe que ele está dando continuidade na movimentação nessa onda de baixa, tá? Enquanto ele estiver aqui em cima dessa região,
a gente tem que aguardar para ver se por um acaso a gente não vai ter, inclusive, uma oportunidade de pegar um pullback antes dessa queda, né? Afinal de contas, um pullback só termina quando a tendência se muda, como já diz na lei de Dow. Então, seguindo nossa movimentação, é isso que a gente tem que estar atento. E na marcação das regiões, aqui pela 1 hora, essa é a região que a gente tem como vigente. Ou seja, o preço ainda está numa região de demanda de oferta, né? Uma zona premium. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado aqui nesse movimento com o que eu sempre falo para vocês da confluência. Ou seja, aqui nós temos um movimento, onde o preço se encontra agora, ó, nós temos um movimento comprador no time frame menor e um movimento vendedor no time frame maior. Qual que é o melhor ponto para a gente operar comprado? A partir da perda desse fundo aqui, tá? Nesse movimento que o preço está fazendo, qual que é a melhor solução que a gente tem? Se por um acaso ele subir aqui e voltar acima da zona dos 50%, a gente está procurando por venda, tá? Para estar procurando por compra aqui, o mais importante é que esse preço faça o quê? Ele teria que chegar nesse fundo, não romper, fazer um choque, e aí a gente vai entender que o movimento acabou. Isso pelo menos nos 5 minutos, tá, pessoal? Não adianta vocês chegarem aqui, colocar no 1 minuto e achar que vai fazer um choque no 1 minuto e aí vai dar compra para vocês. Não, tem que ter muita atenção quanto a isso, certo? Aqui, ó, para a gente fazer as marcações, a gente colocando no 15 minutos, a gente vai ver que o quê? Que nós temos essa região importante. Vamos começar a fazer as marcações aqui, ó. Eu tenho esse order block como sendo um order block muito importante no 15 minutos. E eu tenho também aqui essa região aqui, ó, que não deixa de ser relativamente importante, digamos assim, né? Porque afinal de contas eu tenho um imbalance aqui nessa região dos 5 minutos, tá? E a gente tem que ver como é que o preço vai se comportar aqui. Ele está muito próximo da abertura do mercado, então esse imbalance pode ser que ele sirva como um movimento de retração do preço, né? O preço possa bater nele e voltar lá para cima. E aí sim nós tendo o preço subindo aqui, uma nova oportunidade de venda. Então, é muito importante prestar atenção nessa situação. Aqui para cima, nos 5 minutos, o que a gente tem? A gente tem essa zona aqui. Eu só ajustar esse order block e colocar aqui, ó. A gente tem essa região aqui como sendo uma região de um order block forte. Ou seja, é uma região onde, olhem a quantidade do preço segurou nessa zona e aí depois ele pegou e reverteu. Ou seja, aqui sim nós temos um possível alvo de dar uma compra top nessa movimentação, tá? Então, para cima esse movimento que a gente tem. Então, isso que eu estou falando para vocês é para vocês se atentarem de acordo com a abertura. Eu não vou colocar, eu só vou deixar essa linha aqui, porque isso aqui não é um movimento finalizado, né? O preço a gente precisa ver a abertura do preço onde vai acontecer, para que, se ele voltar isso aqui, haja como um choque para dar uma compra que teria como alvo essa região aqui, certo? Para depois uma possível descida. Porque aqui é zona de liquidez, né? Então a gente já sabe. Se a gente tem liquidez aqui, é onde o preço pode estar vindo buscar dinheiro para subir lá na próxima região. Então, isso que vocês têm que ter atenção. A movimentação micro dentro do movimento macro. É isso que faz a grande diferença nesse operacional, tá, turma? Isso faz com que vocês consigam ter as melhores oportunidades. Percebam que aqui, essa descida aqui, ela já deu uma movimentada nesse imbalance aqui, ó. Praticamente fechando esse gap que tinha aqui nessa negociação aqui, porque o imbalance ele estava nessa zona aqui, certo? Nesse quadrado aqui.
o preço praticamente já veio fechar, então muito cuidado, porque aqui, portanto, que eu nem vou me marcar, porque se o preço descer, ele possivelmente vai testar a mínima ali, que é onde sim a gente tem um novo order block, tá? Então fiquem atentos a isso. Essas são as movimentações que a gente tem aí no índice, respeitando o movimento atual. Percebam que é o seguinte, no 15 minutos, nós tivemos um choque aqui, tá? Nós tivemos um choque aqui no 15 minutos desse movimento. Só que, lembrem-se, um choque no 15 minutos, ele é um movimento curto, porque o que está mandando mesmo é essa linha aqui de cima, que é o movimento dos 60, e é justamente onde o preço chegou e segurou, que é essa região do fundo aqui, que houve o flip, tá? Então, essa é a movimentação que a gente tem. A gente ainda está numa zona vendedora dos 60, porém numa zona de demanda de um time frame menor. A operação mais sensata é a gente aguardar por compras nessa região aqui de baixo, abaixo da linha dos 50%, ou se ele voltar aqui para cima, a gente procurar por vendas, tá? Dessa forma, a gente consegue maximizar as operações em relação de risco-retorno, porque serão operações alinhadas, ou seja, se o preço subir para dar venda, eu vou ter uma venda nos 5 minutos, no 1 minuto, alinhada com o meu time frame, tanto do diário quanto do 60, que ambos estão em queda, certo? Então, isso que a gente tem de marcação aqui para o nosso mini índice. Vamos dar uma passadinha no dólar aqui, ó. Dólar no 4 horas. O que a gente tem aqui no 4 horas do dólar? O dólar continua naquele range de consolidação, tá? Isso daqui, a gente tem essa característica aqui como sendo um stop hunting, certo? Então ele ainda vem trabalhando, eu vou até deixar marcado aqui no gráfico diário, essa região aqui como sendo uma região muito importante. Porque aqui eu tenho um order block, tá? Uma região de fundo, ali naquela zona, e aqui nós temos só um pavio. Então, como eu tenho só um pavio, eu vou deixar marcado essa região, e aqui embaixo eu coloco uma linha, para vocês saberem qual que é a mínima do pavio. E aí, com isso, vocês consigam interpretar melhor o que está acontecendo. Quando a gente traz para 1 hora, aí a gente tem os filtros, né? E aí a gente vê que realmente nós temos aqui essa base aqui no meio, que é bem na região que eu falei para vocês. E o preço está testando essa região aqui, desse fundo. Então a gente vai ter aqui como um fator decisor, visto que a gente tem aqui, ó, uma movimentação bem clara de liquidez, tá? Todos vocês já sabem no operacional do Smart Money que quando a gente tem uma descida brusca e depois o preço vem fazendo isso aqui, ele tá e o preço vem fazendo isso aqui, ele está mitigando para depois poder fazer uma reversão, tá? Isso aqui é mitigação, que a gente chama esse movimento aqui mais fechado, mais complexo. Na parte de cima, a gente continua com as marcações no mesmo lugar, tendo o choque nessa região aqui, ou seja, para a gente estar procurando por compra definitivamente por uma tendência revertida, a gente teria que estar pensando em alguma coisa nesse sentido. Lembrando que a gente ainda tem considerando isso aqui como fundo e topo. Então aqui nós temos que aguardar o fim desse movimento para que esse choque seja considerado. Agora, o movimento que está em curso é esse cara aqui. Tá? Então, muita atenção, porque aqui, eu até vou deixar marcado esse choque aqui na parte de cima, ó, para não confundir vocês, visto que o último movimento que a gente tem em curso é esse cara aqui. Né? Então, o preço ainda está dentro desse movimento. Tá? Então, aqui que a gente considera o nosso choque no H1 ou time frame de 60 minutos.
Quando a gente traz aqui de volta para o 15, a gente observa que o preço, sim, ele está num range, né? E por isso a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, né? Para que esse preço dê uma compra, seria necessário ele chegar, romper esse fundo aqui, voltar, e aí nós teríamos um rompimento desse topo no 15 minutos para uma possível compra. Enquanto isso, ou a gente opera subindo vendido, né? A partir do momento que o preço sobe, a gente opera vendido, ou a gente aguarda para esperar a decisão do mercado. A gente tem pontos importantes aqui, né? Aqui foi um ponto de captura de liquidez que acabou deixando isso aqui. E nós temos também aqui, vou abrir aqui, e quando a gente traz para os 5 minutos, a gente tem aqui sim, nos 5 minutos, que é o nosso time frame operacional, um possível order block aqui nessa região. Então aqui seria, no movimento atual, um excelente ponto de venda. Por quê? Porque a gente tem liquidez aqui no meio, tá? O preço vem fazendo isso aqui, pegou liquidez aqui, pegou liquidez embaixo, está segurando, aí ele poderia fazer isso aqui para trazer o preço e testar os níveis inferiores, tá? Isso é o que a gente tem aí de movimentação para o dólar para operações de segunda-feira. Certo, turminha? Então, era isso, nosso estudo aqui de domingo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente início de semana. Lembrando que essa semana é semana de payroll, mas o payroll vai acontecer na sexta-feira santa, onde é feriado aqui no Brasil. Então, não teremos aí a volatilidade da sexta-feira, mas vão de leve, que a semana é mais curta. Beleza, turminha? Grande abraço a todos. Tenham todos um excelente final de dia. Um ótimo pregão amanhã. Vejo vocês na nossa live de segunda-feira. Grande abraço a todos e até mais.